Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda Carla Nauti e eu trabalho com abordagens sistêmicas. O sistema Body Talk, a constelação familiar são abordagens sistêmicas que veem o indivíduo, inserido em um todo muito mais amplo. E eu acho incrível. Então eu trouxe essa questão, como que essas abordagens sistêmicas, elas podem auxiliar a movimentar a sua saúde física para o mais e além. Como? Então você já deve ter tido alguma dor no seu corpo, você já deve ter tido algum problema de saúde, alguma infecção, ou alguma gripe, alguma outra coisa que afetou o seu estado de saúde. E às vezes a outra pessoa, ela teve a mesma infecção, o mesmo vírus, a mesma coisa, e nela foi totalmente diferente, O que é isso? Como que é que essas questões sistêmicas, que trabalham o indivíduo e o seu ambiente, e o seu sistema familiar e a comunidade em que ele está inserido interferem nisso? Então eu vou trazer aqui alguns casos para vocês, para poder ilustrar isso e falar um pouquinho mais, É interessante vermos, por exemplo, vamos trazer aqui questões, eu tenho atendido bastante pessoas com Covid, E dentro do sistema Body Talk, ele dá muita abertura também para essa abordagem, sistêmica que a constelação traz, E ele também aborda de uma outra maneira. E foi muito interessante perceber que por exemplo, vou trazer um cliente que veio, ele estava com sintomas de Covid um pouco mais agravados na região do pulmão. E no pulmão, na medicina chinesa, pelo sistema Body Talk, quando a gente olha, o pulmão ele fala de luto. E quando eu fui olhar um pouco mais de perto, e aí aparecia ali o luto com relação aos pais desse cliente. E aí, quando depois, isso apareceu depois durante a conversa, ele trouxe que ele perdeu os pais muito cedo, Se não me engano, a mãe quando era criança e depois o pai quando ele era um adulto jovem. Então, e aí ficou patente como que isso estava afetando ali. Então, quando a gente trabalhou esse luto na região dos pulmões, usando as técnicas do sistema Body Talk e também trazendo a abordagem, o conhecimento da importância, dele aceitar em seu coração o destino desses papais, que às vezes a criança, vamos pensar o filho ou a filha, quando é pequeno, e um dos pais, eles partem, às vezes gera um pouco de raiva nessa criança, Como assim você foi e me deixou aqui? Existe às vezes no nível mais inconsciente, ou subconsciente, essa raiva. Então quando ele conseguiu dar esse lugar, e aceitar o destino do pai dele, da mãe dele, e aceitar no seu coração também que ele poderia ter um destino diferente, desses papais, nós fizemos, se eu não me engano, foram 3 sessões, esses sintomas relacionados, que ele estava com mais sintomas pulmonares, aliviaram bastante. Ele trouxe bastante alívio desses sintomas pulmonares. Então eu atendi mais também vários pacientes com Covid, e em muitos momentos aparecia essa questão do luto, Ou essa pessoa, ela amando tanto realmente, e ela querendo ir para junto dessa pessoa falecida, que é um amor muito grande. Então, por isso que às vezes, alguns sintomas são mais, a mesma doença, são mais exacerbadas em uma pessoa e menos em outra pessoa. E teve também um caso também de Covid, e essa cliente, ela tinha perdido uma irmãzinha, uma irmãzinha que não nasceu viva, Ela tinha sido um aborto, mas a gente considera, E isso aparecia também esse luto com relação. Então, como ela começou também muito precoce o atendimento, a gente conseguiu trabalhar um luto que estava numa região também dos pulmões, e também no coração, uma tristeza, e a gente conseguiu trabalhar isso e trazer para ela essa questão de incluir, e dar um lugar para essa irmãzinha ali entre os irmãos, e isso mudaria a ordem que até então ela acreditava ter entre os irmãos dela, Ela acreditava ser a terceira, então ela seria a quarta, porque essa irmãzinha veio antes dela,
né? E isso trouxe um alívio muito grande para ela. Né? E como que isso também, e claro que aqui eu estou trazendo enfoque nas questões físicas, né? Como que ela relatou melhoras físicas de sintomas, do bem-estar também, menos cansaço, mas ela também trouxe, depois foram realizadas 3 sessões com ela, né? Ela trouxe também como que no trabalho dela as coisas ficaram um pouco mais leves e claras, né? Porque isso também atirava também, né? Ela não sabendo o seu lugar de origem, isso também atirava com relação ao trabalho, como ela atuava ali, né? E trouxe clareza com ela em como agir, né? No trabalho e também trabalhando com crenças, né? E trabalhando também o fato de que ela tem esse lugar, né, no trabalho e que ela pode assumir esse lugar de uma forma mais saudável, né, e isso facilitou muito a comunicação dela, que ela traz, com os chefes dela. Então, assim, nós vemos que quando nós lidamos, né, com essas abordagens sistêmicas, às vezes nós podemos, por exemplo, no sistema Body Talk, às vezes nós estamos lidando com questões no ombro, né? O cliente ele vem porque ele tem uma queixa no ombro, mas às vezes nós precisamos abordar, primeiro o corpo dele traz como prioridade, né? E aí a gente escuta essa inteligência inata desse corpo e ele traz às vezes umas questões no quadril. Mas tudo se comunica, né? Se seu quadril, se sua base ela não está bem fundamentada, nada no rosto, no resto do corpo também vai estar bem articulado e funcionando do seu lugar. Então, por exemplo, essa cliente que tinha umas questões no ombro, tinha dores de ombro bem consideráveis. Então, tinha coisas também, histórias no quadril que afetavam também esse posicionamento dela, né? Como que era esse posicionamento, o apoio dela, era um apoio por igual nos 2 membros, e quando a gente olhava o quadril, também havia muitas questões com relação ao pai dela, né? Ela tinha muitas questões com relação ao pai, o pai se separou da mãe quando ela era adolescente, né? Então ela tinha muitas questões com esse pai, né? E tomando o partido também, às vezes, do lado da mãe, e às vezes tomando o partido também do lado do pai, né? Né? Que o pai falava que tinha separado, entrando na questão de marido e mulher, que as questões de marido e mulher não dizem respeito ao filho. O filho, ele fica com o pai e com a mãe. O marido e a mulher, aqueles 2 homens ali que se relacionam com o marido e a mulher, o filho não tem nada a ver com isso, né? Então ela acabava se intrometendo, né? Intrometendo no sentido aqui apenas, né, ilustrativo, né? E ela saía do seu lugar, que ela tomava as dores de um, às vezes ela tomava as dores de outro, né? Acreditando nas histórias, né, que os pais contam, né? E aí isso a tirava do lugar, porque ela tinha um julgamento muito grande com relação a esse pai, e depois ela tinha um julgamento depois muito grande com relação a essa mãe, né? Ela ficou muitos anos depois julgando essa mãe, e como que isso a tirava do lugar, e como que isso afetava a sua fundação. Os quadris, eles falam muito de estabilidade, de fundação, né? A nossa pelve também, ela é composta ali pelo saco, os ossos dos quadris, né? E o nosso saco, ele vai falar muito do nosso sagrado, né? Então é a sustentação aqui para esse andar e caminhar na vida de forma adequada. E nós sabemos, né, dentro da constelação, e também o sistema Body também traz a importância, né, desse suporte materno e paterno, e o reconhecimento disso, né, é uma concordância profunda com isso, e como que isso tem um efeito nas nossas vidas. Porque enquanto nós não concordamos profundamente, né, com esse pai e mãe biológicos, né, dos quais nós fomos feitos, é como se nós não concordássemos com metade nós. Se nós concordamos com o pai, opa, metade minha, eu não concordo. Então, se você também não está bem consigo mesmo, você vai para o mundo faltando uma metade sua. Por isso que a dificuldade também de ir adiante, né, de ter essa força tanto do pai quanto da mãe, né, e para seguir adiante que o constitui, né, que ambos trazem características muito importantes. Então, é bem interessante também, às vezes também temos casos também de ombro,
e às vezes a pessoa com o ombro, às vezes ela carrega o ombro, ele vai falar às vezes de muita... sobre responsabilidades na vida, mas também responsabilidades de mais ou de menos, também o ombro ele irá nos falar. Então teve uma cliente que ela veio e ela tinha questões no ombro, e nesse ombro, a história armazenada nesse ombro tinha relação com o divórcio dela. Nesse caso, né, a gente realmente trabalhou, chegou e nós trabalhamos, não foi direto no ombro, né, deixar claro também que às vezes a gente vai pela prioridade, trabalhamos outras questões que eram prioritárias nesse complexo corpo e mente, e aí chegou o momento de trabalhar esse ombro, e tinha a ver com esse divórcio dela. E no fundo ela meio que não aceitava, né? Tinha ainda muitas críticas com relação a esse ex-parceiro, né? Então assim, ela não conseguia dar um lugar, reconhecer, né? A importância desse parceiro, reconhecer que existe um amor, né? Porque eles tiveram filhos juntos, né? E dar um lugar para esse parceiro, para que ela também pudesse seguir adiante. Então foi interessante que ela realmente não conseguia, e quando ela foi trabalhando isso internamente, né, a gente foi fazendo sessões de body talk, trazendo essas questões que aparecem aqui, ela tomando consciência dos movimentos, né, aqui eu diria então a filosofia da constelação familiar, ela sabendo que ela teria que incluir, a gente não precisou assim colocar um bonequinho, colocar lá, né, eu estava acessando já o campo dessa cliente, trazendo para ela conseguiu, então sabendo disso, ela conseguiu incluir esse ex-parceiro e dar um lugar para ele no seu coração. E as coisas ficaram melhores, fisicamente o ombro dela melhorou, com outras questões que também nós trabalhamos juntas, e ela ficou mais leve. Então, como que essas abordagens sistêmicas, elas movimentam a sua saúde física para o mais e além. Para o mais, né, que a gente pode, né, trabalhando algumas questões sistêmicas, né, aqui pode ser abordagem com body talk, pode ser abordagem com a constelação, pode ser esse mix que muitas vezes eu faço no meu atendimento, né, sistema body talk com atendimento sistêmico, essa visão da constelação, mas essa importância que a gente é capaz de ir para o mais, que a gente é capaz de ir além desse sintoma, né, e incluir esse sintoma e ver, né, enxergar, né, acho que o que esse sintoma ele está querendo nos dizer, né? Por que eu tenho essa dor tão grande? Por que quando eu fico doente eu tenho essa questão, né, a depressão? E casos de depressão, porque isso afeta a sua saúde física, mental e emocional. Aqui eu não consigo, né, com essas abordagens sistêmicas, trabalhar só o físico. Eu trabalho tudo, vai ser a parte emocional, vai ser a parte mental também, algumas histórias, e vai ser essa parte física também, né? E que vem. Então a depressão também, né? O que algumas pessoas às vezes entram num processo de depressão, o que tem por trás dessa depressão? Isso debilita tudo no organismo, né? Fisicamente a pessoa, o sistema imunológico fica baixo, né? Energia pouca, começa a ter muitas dores em todo o corpo, dorme mal, quando se dorme mal, produção hormonal, então vira uma bagunça, né? Esse organismo, a gente fala físico, mas a gente também tem que pensar nessa função hormonal. Como que essa pessoa tá, essa produção hormonal? E isso, essas abordagens sistêmicas conseguem trabalhar. Um sistema body talk muitas vezes consegue sincronizar, né, a glândula pineal com o ciclo natural mesmo do sol, porque ela já tem uma conexão, mas às vezes está fora de sincronia, por isso que você não consegue dormir direito. Isso também favorece as questões de depressão. E às vezes ligado nessa desincronia, às vezes em paralelo a isso, a gente vê que existe questões às vezes que esse cliente, essa cliente, né, quais são as questões ali que envolvem o sistema familiar da pessoa, que às vezes ela está ainda assim, né, ela não está conseguindo aceitar e trabalhar de forma síncrona com o seu sistema familiar, que ela sai da ordem nesse sistema familiar, ou que ela está identificada talvez com alguém no sistema familiar, ou qual é o padrão que esse sistema familiar traz que tira da ordem. Então, assim, as possibilidades são inúmeras, né? Aqui, tanto com o sistema Body Talk,
Essa é uma magia, cada pessoa é única, não vai existir uma fórmula para todo mundo. Na constelação familiar é a mesma coisa, né? E quando eu consigo unir esses dois, então eu acho incrível. Para mim tem sido incrível a experiência ao atender, né, que o sistema Bartok dá essa abertura, e ao atender e poder complementar com a filosofia da constelação familiar. Né? E então assim está sendo incrível. Então qual é às vezes o padrão familiar que essa pessoa repete e que ainda hoje, né, às vezes depois de centenas de anos, ainda afeta às vezes o funcionamento dessa glândula pineal e atrapalha essa pessoa a dormir? Né? Qual que foi ali as questões de guerras, de fome que o sistema familiar passou, de assassinatos que tiveram, quais são as questões, né? Então, assim, é muito interessante observar isso. Eu tive uma cliente que ela vinha apresentando, já tinha, acho que quase 3 anos, questões de crises de ansiedade noturna, assim. Né? Como ela falava crise de ansiedade, era como se fosse crise de pânico, porque ela achava que ia morrer, e geralmente era à noite, num determinado horário. E essas crises começaram quando a mãe dela teve uma piora no seu estado de saúde, e dessa piora essa mãe dela acabou vindo ficar acamada por meses e veio falecer. Então, assim, foi muito interessante. Quando nós trabalhamos, é como quando teve essa piora da mãe, essa não aceitação do destino da mãe, essa dificuldade, sabe, da gente concordar com o destino do outro, ou dos nossos pais, é cheio de amor, mas essa dificuldade em concordar com isso às vezes nos tira do nosso lugar na família, né? Como se a gente estivesse indo além, né, e não concordando com essa... Nós estamos inseridos em algo muito maior que nem nós não sabemos como funciona exatamente. Então é como se ela fosse contra essa força maior, esse destino. Então isso a tirava do seu lugar. E ela começou a ter essas crises de ansiedade. Então quando ela veio, na primeira sessão, acho que na segunda sessão de Body Talk, nós trabalhamos essa questão do luto, essa questão da aceitação da mãe. Nesse momento que ela veio para mim, ela já estava, a mãe dela já tinha falecido, né, há alguns meses, mas essas crises tinham começado antes. Ela veio na próxima sessão e falou que tinha conseguido dormir a noite toda. Nós também trabalhamos na medicina chinesa, o relógio chinês, aquele horário também do fluxo, né, que precisaria estar passando pelo meridiano, se não me engano era o meridiano do fígado dela. Então a gente também trabalhou, ajustou isso, né, pelo sistema Body Talk. E a gente também trabalhou muito essa questão do luto com relação à mãe. Em ela, né, ter uma concordância com o destino da mãe, né, e isso a tranquilizou muito, tanto é que a partir da segunda sessão, ela conseguiu dormir a noite toda e sem medicamentos, que nem os medicamentos já estavam a fazendo dormir mais, né. Então é interessante nós percebermos isso, que nós não conseguimos separar corpo, mente, emoções, né, e essas questões sistêmicas. Então, quando nós temos questões sistêmicas, isso nos afeta emocionalmente, mentalmente e tem um reflexo no nosso corpo físico, né? Então, tanto que a maioria das pessoas, quando nós fazemos uma constelação, usando a técnica específica da constelação, e às vezes essa pessoa ela descobre que ela estava identificada com alguém excluído do sistema, e ela enxerga isso, a gente consegue incluir essa pessoa e ela retornar para o seu lugar, ela relata uma leveza muito grande, né? Fisicamente falando, isso tem um reflexo. Fora o funcionamento interno, né? Produções de hormônios, as glândulas endócrinas, né? Os órgãos, como que isso funciona internamente. E essas questões articulares, às vezes, né? Esse peso, esse cansaço, essas algias pelo corpo todo, né? Isso tem um reflexo, a gente não consegue separar a pessoa e olhar só o físico, olhar só a mente. Por isso que eu amo essas abordagens sistêmicas, né, como o Body Talk, como a constelação familiar, porque elas trazem essa visão mais ampla desse indivíduo inserido nesse todo mais amplo. Esse todo sistema familiar, esse todo da sua comunidade, né, e assim vai. Então eu acho
sensacional, e é assim, dessa forma sistêmica. Eu sou formada em fisioterapia, né, e muitas vezes ao tratar no início, né, da minha carreira apenas o físico, eu sabia que não tinha, eu sabia que tinha coisas mais ali que iam além, né, eu sabia que tinha às vezes histórias, né, às vezes no decorrer da vida daquela pessoa, tinham emoções ali, né, e quando você vai mais além, amplia a visão e olha de forma sistêmica, aí você começa a entender ainda mais, né? E você começa a ver os resultados são melhores, no sentido que a pessoa ela começa a ter, consegue fazer esse movimento para mais da sua saúde física, né? E sempre a minha professora Wilma de Oliveira, ela falava assim, às vezes, né, a pessoa tem algumas questões físicas e às vezes já está há muito tempo, algumas doenças, né, já está há mais tempo, e às vezes dentro de uma abordagem sistêmica vem questões, e ela falava assim, a alma a gente consegue curar. Se vai dar tempo da alma tocar aqui o corpo físico, a gente não sabe, mas o mais importante é a alma se curar. Então, através dessas abordagens sistêmicas, eu acho que vale muito isso, né? A gente consegue ir além, tocar essa alma, né? E muitas vezes isso reflete no físico, outras vezes, né, não dá tempo. Mas a gente toca a alma, são trabalhos muito profundos, né, com essas duas abordagens, e são trabalhos que me tocam muito quando eu os faço, e são trabalhos pelos quais eu me apaixonei, né, por terem e serem, né, terem essa visão sistêmica, serem uma abordagem sistêmica. Então é isso, eu espero ter contribuído de alguma forma, né, em deixar claro a relação que existe, né, entre a alma, né, o nosso corpo físico, a nossa mente, as nossas emoções, e por último é o físico. Por último, sempre as coisas começam antes, né, nesses outros níveis podemos chamar de energia, né, para depois afetar o físico. Então existe uma relação sistêmica, sim. Então por isso que o indivíduo ele tem que ser trabalhado, o indivíduo ele tem que ser trabalhado com abordagens sistêmicas, né, para melhorar também essa saúde dessa pessoa como um todo. Quantas vezes nos meus atendimentos com o sistema Body Talk eu vejo que a gente trabalha com questões que isso é como se fosse uma prevenção, para que a pessoa não desenvolva certas doenças lá na frente, né? Você já trabalhando com questões no agora. Então, se a importância e a relação que existe, e a importância e o poder dessas abordagens sistêmicas para que a gente consiga movimentar a nossa saúde para o mais e além. Além dos sintomas, né? Além das doenças, além das questões. Enxergarmos o que esses sintomas eles estão ali, o que eles querem nos dizer. Então é isso, se você está interessado, procura o meu Instagram, Amanda Carla Arnaut, amandaconstelação.bodytalk no Instagram, tem meu site amandacarla.com, tá? Para saber e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Podem me escrever, escrevam para mim, tem o meu e-mail também, amandacarlaarnaut@gmail.com. Eu ficaria muito feliz em responder qualquer dúvida que vocês tenham, será um prazer enorme, e também o número de agendamento também pelo WhatsApp, tá? Um beijo enorme!